Graça e paz, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quero compartilhar com você hoje um texto que está em Lucas, capítulo 15, versículo 32, que diz assim: Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Meu querido irmão, às vezes a gente vai lendo alguns textos da Bíblia e algumas particularidades que têm um sentido muito importante acabam passando batida, passando desapercebido, mas em um dado momento o Senhor faz a gente entender algumas coisas que são como princípios para a nossa vida. Lendo este texto, se você ler o contexto, você vai reconhecer que isto aqui faz parte da parábola do filho pródigo. Este texto que eu li, ele fala que o pai falando para o filho que eles estavam alegres, estavam folgando porque o irmão dele havia se perdido e foi achado e estava morto e reviveu. Por que é que o seu pai está falando que uma pessoa que estava viva fisicamente, ele estava chamando de morto e que agora reviveu? É que a palavra morte, ela tem um sentido de separação. Como a morte física, o espírito se separa do corpo, a morte espiritual o homem se separa de Deus, e a morte eterna, o homem se separa de Deus eternamente. Então este rapaz aqui, o que havia se perdido, ele havia morrido espiritualmente, separado do seu pai. E o texto nos deixa claro que quando aquele rapaz está na casa do seu pai, intimamente ele já está separado, porque ele já concebeu que ele não quer mais continuar na casa do pai, não quer conviver com o pai, não quer ouvir o pai, não quer os conselhos do pai, não quer a dependência do pai. Ele quis viver separadamente do seu pai, ele só ainda não havia externado. Aí ele externa e o seu pai, como não obriga o filho a caminhar junto, ele deve caminhar porque quer, ele falou: meu filho, você quer ir embora? Pode ir. Seu filho pega todos os seus bens e parte para longe, morto espiritualmente. Como você já sabe, o que acontece com alguém que morre? Todo morto fede, todo corpo de um morto fede. Tanto que se você ler no livro de João, capítulo 11, versículo, acho que é 39, deixa eu ver aqui, 39, disse Jesus: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois é o quarto dia. Jesus diz para abrir um túmulo de um homem que estava morto há 4 dias. E a irmã do morto diz: Senhor, morto cheira mal. Então o morto ele passa a apodrecer e a cheirar mal. Morto espiritualmente é da mesma maneira, a pessoa não percebe, mas as suas características, o seu comportamento, os seus compromissos, tudo que envolve a sua vida começa a cheirar mal. E aquele rapaz começou a sair dele o cheiro da prostituição, o cheiro da ingratidão, o cheiro da mentira, o cheiro das más amizades, e ele começou a exalar um cheiro horrível pelo caminho da vida, pelos túmulos da vida. Chega um momento que ele começa a cheirar mal e muito mal, e aí ele vive uma situação difícil, e aí ele começa a lembrar do seu pai. Lembrando daquilo que Jesus disse para Marta, que era para abrir o túmulo, e Marta disse que cheirava mal, e Jesus no contexto ali ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você ler o texto do filho pródigo, ele se depara com uma vontade de comer lavagem de porcos, e nem isto alguém dava para ele. E aí ele lembra da casa do seu pai, e ele crer que na casa do seu pai ele era feliz, e ele crer, se ele voltar, ele tornará a ser feliz. E por acreditar que ele seria feliz, gera nele o arrependimento, e ele diz: voltarei à casa do meu pai e vou pedir perdão. Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado mais o seu filho, me faz apenas como um trabalhador, porque os trabalhadores na tua casa pelo menos têm fartura de pão. Como a própria palavra diz, que Deus faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quando esse filho chega, o pai faz uma grande festa e dá muito mais além daquilo que ele pensa
e o Senhor faz isso com a gente também. Meu querido irmão, minha querida irmã, e aí ele passa, ele nesse momento que ele se arrepende, volta para a casa do pai, ele perde o cheiro horrível da morte e passa a ter o cheiro da vida. Foi por isso que o seu pai fala para o seu irmão que ficou em casa: meu filho, vamos nos alegrar, porque este meu filho, o teu irmão, estava morto e reviveu. Cheirava mal, agora cheira bem. Meu querido irmão, minha querida irmã, espero que você não se separe do Senhor. Não queira viver longe nem distante do Senhor, porque o destino de quem vive longe é cheirar mal, estando morto, mas fisicamente vivo. Um morto-vivo andando e fedendo. Espero que você não seja assim, pois eu também não quero ser assim. Mas eu quero exalar e quero ver você exalar o bom cheiro de Cristo. Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Cheiroso, cheirosa.